Começamos observando a cidade de Hong Kong em um dia comum. De repente, um tsunami colossal atinge a cidade com força devastadora. As águas sobem rapidamente, inundando ruas e invadindo edifícios. As pessoas correm em desespero em busca de segurança, mas a água se eleva mais rápido do que elas podem se mover. Apenas aqueles que conseguem escalar até andares muito altos conseguem sobreviver. Em poucas horas, muitas vidas em Hong Kong são perdidas. 5 anos depois, Asha ainda é assombrada pelo medo que sentiu, mas todos os dias esconde esse medo e continua sua vida. Ela mora em um prédio alto prestes a desmoronar e utiliza objetos velhos para proteger seus pertences de possíveis inimigos. Ao longo dos anos, ela tem acumulado itens que a água não levou e criou esconderijos secretos em seu apartamento, incluindo um buraco sob as almofadas do sofá. Todos os dias, ela sobe ao telhado para coletar água limpa de um local secreto que escondeu cuidadosamente. Depois de tomar seu chá, ouve o rádio, ignorando uma gravação sobre um abrigo do governo cheio de suprimentos e preferindo ouvir música. Usa fones de ouvido para não fazer barulho. Mais tarde, pega uma toalha para coletar orvalho e adicioná-lo à sua reserva de água. Ao conferir suas garrafas, fica preocupada, pois não chove há muito tempo. Após terminar suas tarefas, come um macarrão instantâneo, lembrando com saudade dos restaurantes onde costumava ir com amigos para saborear pratos maravilhosos. Por fim, pega os binóculos para observar ao redor. Ela só consegue ver os topos dos prédios emergindo da água, que eventualmente desmoronam em pedaços. Também observa os poucos vizinhos restantes em seus apartamentos. De repente, nota uma caixa flutuando e se dirige a outra janela, onde colocou um gancho improvisado para pescá-la. Lança o gancho e acerta a caixa na primeira tentativa, mas quando tenta puxá-la para dentro, algo na água a puxa para baixo, fazendo-a bater na janela e ferindo seu braço. Ignorando a dor, Asha luta contra o que quer que esteja puxando a caixa e quando a força se solta, ela consegue trazer a caixa para dentro. No entanto, a criatura se vinga, enviando uma onda nela. Dentro da caixa encontra mais lixo do que itens úteis, mas acaba achando uma garrafa de licor. De volta ao telhado, Asha observa a porta no final do corredor antes de sair, bastante aborrecida. Ela estava no telhado e utilizou o álcool para limpar o ferimento antes de cobri-lo, tentando esquecer a dor. Durante a noite ouviu gritos e viu que 2 barcos cheios de pessoas boas haviam chegado, mas estavam prejudicando os vizinhos. Um homem em outro telhado olhava na direção dela, fazendo-a rapidamente se esconder e depois espiar novamente. Percebeu que o barco parecia estar se direcionando para sua casa e por isso correu para dentro. Escondeu seus objetos, arrumou a cama e espalhou sujeira no chão para dar a impressão de que não havia ninguém ali. Então se escondeu em um compartimento atrás de uma parede falsa dentro do guarda-roupa. Permaneceu em silêncio enquanto os homens entravam no quarto procurando comida, até que abriram o guarda-roupa onde ela estava. Por sorte, não encontraram nada, embora Asha tenha se assustado com um tiro disparado por um menino que achou que viu algo se movendo, mas ele estava errado. Após todos saírem, Asha chorou de alívio e tentou se acalmar pensando em boas lembranças. Antes do tsunami, Asha havia conhecido sua meia-irmã e as duas saíram para comer juntas, buscando se conhecer melhor. No dia seguinte, Asha encontra uma caixa repleta de objetos antigos e fica feliz ao descobrir um pote de mel. Mas sua alegria se esvai ao avistar um corpo flutuando na água. Mais tarde, enquanto Asha realizava suas atividades, alguém entrou sem que ela percebesse e começou a mexer nas coisas que havia escondido. Asha achou que ouviu um barulho, mas como não viu nada, decidiu ignorar. No entanto, quando se preparava para se deitar, ouviu outro som e foi verificar com sua lanterna, mas novamente não encontrou nada. Mais tarde, ela lavou o rosto e deixou o sabão intencionalmente ao lado para pegar quem estava entrando, que acabou sendo uma menininha. Asha a agarrou pelo ombro para perguntar o que estava acontecendo, mas a menina a chutou e saiu correndo, levando mais coisas, incluindo a lanterna que Asha havia feito, e caminhou pelo corredor. Estava prestes a abrir uma porta que guardava um mistério, mas Asha se aproximou e a menina saiu correndo novamente. Naquela noite, Asha sonha com o dia em que escolheu roupas para a festa de aniversário da irmã e se lembra de ter dito à amiga que realmente queria sair da casa dos pais. Ao acordar, percebe que parte de sua comida armazenada sumiu, então começa a seguir os papéis vazios pelo chão e encontra a menina dormindo e segurando a lanterna. Como não quer acordá-la, Asha decide cozinhar algo. Quando a menina acorda, começa a procurar por outros esconderijos em busca de mais objetos. Em uma tomada elétrica falsa, a garotinha encontrou um envelope contendo fotos de Asha e de sua irmã, mas foi descoberta imediatamente. A menina fugiu enquanto Asha se apressava para colocar as fotos de volta, mas não percebeu que uma delas havia caído. Depois, Asha cozinhou mais macarrão e levou para a menina, lembrando-se do aniversário da irmã. Naquela noite, os pais deram o colar da família à irmã, o que deixou Asha desapontada, já que, sendo a filha mais velha, achava que o colar deveria ser dela. Ela discutiu com a mãe e saiu em um acesso de raiva. Asha ficou com o colar. A menina, por sua vez, recusou a comida.
Então Asha deixou o macarrão ali e se retirou. A menina acabou comendo tudo e mais tarde descobriu que Asha havia deixado um colchão para ela. Embora não tenha dormido nele, de manhã devolveu tudo que havia pego. Para o almoço, Asha preparou o macarrão novamente e guardou uma porção para a menina comer mais tarde no telhado. A menina subiu rapidamente e começou a imitar Asha, provocando risadas entre as duas, que assim se tornaram amigas. Isso fez Asha lembrar de boas memórias do passado. Quando a noite chegou, a menina decidiu usar o outro colchão e dormiu perto de Asha, mas começou a chorar em silêncio. Asha a confortou, dizendo que tudo bem chorar e sentir medo. A menina revelou que sentia falta da família, mas acreditava que logo veria a mãe, pois estava fazendo um barco para ir encontrá-la, e apresentou-se como Rei Rei. Após uma noite difícil devido a pesadelos, Asha levou Rei Rei para o telhado para cumprir sua rotina habitual. Rei Rei começou a mexer na porta e removeu a fita que Asha havia colocado na travinha, fazendo a porta bater. Elas não conseguiam abrir a porta do lado de fora. Asha ficou triste, mas Rei Rei rapidamente mostrou que conseguia abrir fechaduras e conseguiu destrancar a porta. Mais tarde, enquanto Asha preparava mais comida, percebeu que seu colar tinha desaparecido. Nesse momento ouviu barulhos e, ao olhar pela janela, viu que os ladrões haviam retornado. Ela pediu a Rei Rei que ficasse em silêncio enquanto aguardavam os ladrões saírem. Enquanto Asha dava banho em Rei Rei, a menina perguntou se poderiam escapar juntas, mas Asha respondeu que não. Ela explicou que este era seu lar e que não havia nada do lado de fora. Asha então perguntou a Rei Rei se ela tinha pegado o colar, mas a menina negou e saiu correndo, chateada com a acusação. À noite, Asha comeu sozinha e percebeu que a água estava acabando. Ao verificar, viu que Rei Rei usou a água para se limpar. Isso a fez recordar quando ouviu sobre a aproximação de um tsunami ao país vizinho e como brigou com a mãe. Sua mãe queria que Asha se casasse com um homem asiático e se tornasse uma esposa exemplar, já que o namorado dela era inglês. Durante a noite, os pesadelos de Asha pioraram e ela viu muitos corpos na água. Ao acordar, confundiu Rei Rei com sua irmã por um momento. Logo após, Asha mostrou a Rei Rei como usar a eletricidade do prédio, mas a menina parou para perguntar sobre uma porta no final do corredor. Asha pediu que não se preocupasse com isso, explicando que o quarto atrás da porta cheirava mal e que abrir a porta faria o mau cheiro se espalhar. Ela lembrou-se de ter assistido à televisão, onde noticiavam que Singapura fora completamente destruída por inundações. Sua mãe desligou a TV e começou a discutir sobre uma próxima reunião de família, mas Asha não pôde comparecer. Elas brigaram novamente e Asha disse à família que se sentia aprisionada. Voltando ao presente, Rei Rei estava ouvindo o rádio que anunciava uma mensagem sobre um local seguro. Ela foi até Asha e pediu que fossem até lá, mas Asha recusou, achando arriscado sair. Uma discussão começou e Rei Rei acabou chamando Asha de covarde e amarga, saindo do local. Asha a seguiu e viu Rei Rei fazendo uma jangada com coisas velhas e até encontrou um sinalizador. Asha rapidamente tomou o sinalizador dela, revelando um segredo. Ela havia tentado sair antes, mas era tão perigoso lá fora que decidiu voltar. Após se reconciliar, Asha lembrou-se de quando sua irmã a seguiu após uma briga com os pais, implorando para que ela não fosse embora. Asha disse que precisava ir, mas prometeu que se encontrariam novamente. No dia seguinte, começou a chover. Então Asha e Rei Rei correram para o telhado para coletar o máximo de água possível e armazenar tudo corretamente. Enquanto trabalhavam, Rei Rei notou que o colar de Asha estava jogado ao chão. Asha encontrou uma foto perdida e foi tomada por lembranças nostálgicas. Rei Rei a confortou, lembrando-a de que elas tinham uma à outra. Quando Asha foi dormir, descobriu uma surpresa sob seu travesseiro: seu colar que havia caído por conta de um fecho quebrado. Asha se sentiu mal pelo modo como agiu com Rei Rei e na manhã seguinte começou a trabalhar arduamente para fazer uma jangada. Rei Rei ficou muito feliz ao ver a jangada e Asha lembrou-se de uma briga que tiveram. Sua irmã havia tentado lhe contar que tinha colocado o colar no casaco de Asha, mas logo todos na rua começaram a correr porque um enorme tsunami se aproximava e rapidamente atingiu as ruas. Neste momento, Asha decidiu dar seu colar para Rei Rei, e as duas começaram a reunir itens para colocar na jangada e partir. Enquanto Rei Rei escutava o rádio, os fones de ouvido se desconectaram por acidente, fazendo a música tocar em alto volume. Asha correu para desligar o rádio, mas ouviram vozes de ladrões de fora. Assustadas, rapidamente escondem suas coisas. Asha colocou Rei Rei em um esconderijo atrás de uma parede falsa no guarda-roupa, pois só uma pessoa poderia caber lá. Os ladrões entraram pela janela e Asha conseguiu se esconder na sala mal cheirosa a tempo, onde encontrou fotos antigas da sua família, pois aquele era o apartamento em que vivera antes. Durante essa invasão, os ladrões se mostraram mais violentos, quebrando tudo ao seu alcance, inclusive uma jangada. Um dos ladrões entrou na sala fétida, fez uma careta devido ao mau cheiro, mas continuou a busca, puxando alguns lençóis e revelando os corpos dos pais de Asha, o que fez com que ele vomitasse de nojo. Asha, por sua vez, também se sentiu mal.
recordando-se da terrível noite em que a água devastou tudo e causou muitas mortes. As pessoas começaram a se empurrar em uma luta pela sobrevivência. Asha puxou sua irmã para um prédio na tentativa de subir as escadas, enquanto outros também a seguiam. No presente, os criminosos estavam levando comida e olhando as fotos de Asha. Um menino percebeu algo diferente no guarda-roupa e, com a ajuda dos outros, abriu uma parede secreta e encontrou Rei Rei. Asha, ainda escondida em um quarto sujo, recordou outro momento. Enquanto subia as escadas, sua irmã havia caído e ficou para trás, sendo pisoteada por outras pessoas. Asha, aterrorizada, continuou a subir sem saber que sua irmã havia desaparecido até alcançar o topo do prédio. De repente, ouviu Rei Rei assustada indicando onde estava, e os ladrões a encontraram imediatamente, fazendo-a desmaiar. Ao recuperar a consciência, Asha se viu amarrada, e um dos ladrões, que era de outra região, tentou fazer coisas maldosas com ela, mas seu chefe o chamou. Logo depois, os ladrões levaram Rei Rei e todos os itens que haviam recolhido para o barco. Asha foi puxada para fora e, ao ver Rei Rei, lembrou-se de sua irmã e percebeu que não podia repetir o mesmo erro do passado. Tentou se soltar, mas o homem puxou a corda com tanta força que ela caiu na água. Por sorte, havia um CD quebrado próximo, e Asha o usou para atingir o homem, que ficou tão furioso que tentou afogá-la. Após uma luta intensa, Asha conseguiu pegar um sinalizador que estava em seu bolso e disparou contra o homem, que acabou morrendo. Os outros ladrões ouviram o barulho e retornaram ao prédio, mas não conseguiram encontrar Asha. Quando começaram a se dividir para a busca, um homem robusto ouviu Asha chorando e foi atrás dela, caindo em uma armadilha. Ela fez com que ele tropeçasse em uma corda e caísse. Então pegou uma guitarra e o golpeou até ele parar de se mover. Em seguida, Asha pegou sua faca e correu para outro cômodo para ligar um rádio. Um ladrão foi atraído pelo som e Asha o atacou por trás, esfaqueando-o, mas ele não caiu e lutou contra Asha, jogando-a em um colchão e tentando sufocá-la. Felizmente, Asha conseguiu pegar a faca novamente e o feriu várias vezes até ele não conseguir mais se mover. Finalmente, outro ladrão ouviu o barulho e viu uma lata pegando fogo. Asha aproveitou a oportunidade e jogou óleo na ladra, empurrando-a para outra sala. Lá ela a incendiou e fechou a porta, deixando-a presa para queimar lentamente. O chefe ouviu os gritos e correu até o local. Ao subir as escadas, Asha pulou nele tentando esfaqueá-lo. Uma luta se iniciou e o chefe acertou Asha várias vezes antes de tentar estrangulá-la. Ela não desistiu e conseguiu pegar um tubo de luz, golpeando o chefe até ele morrer, deixando tudo escuro. Quando ligou a lanterna, um menino apareceu atirando. Asha correu para o telhado com o menino a seguindo. Assim que ele saiu, Asha fechou a porta, trancando o menino do lado de fora. Ele pediu ajuda com uma voz inocente, mas quando começou a atirar na porta, Asha decidiu sair. Apenas um ladrão permaneceu no barco, vigiando Rei Rei. Asha tentou acertá-lo com uma arma que parecia um arpão pela janela, mas errou e a arma caiu na água. O ladrão foi ver o que aconteceu e Rei Rei tentou derrubá-lo do barco, mas o homem a agarrou e ambos caíram na água. Asha, preocupada, pulou na água para tentar resgatá-los. Enquanto o homem emergia, acabou sendo devorado por uma criatura marinha. Após um breve momento de silêncio, as duas voltaram à superfície sãos e salvos, nadando em direção ao barco e partindo, cientes de que os suprimentos levados pelos ladrões seriam suficientes até encontrarem o local seguro mencionado no rádio. Finalmente, naquela noite, Asha conseguiu dormir em paz, sem ser atormentada por pesadelos. Na manhã seguinte, elas iniciam a jornada sobre o mar alto para encontrarem a localização do porto seguro.